A paz de Cristo, amada igreja. Amada igreja, estamos estudando a revista O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E especificamente hoje estudaremos a lição de número 9, que é o reinado de Joás. E o textuário dessa lição, ele fica em Provérbios, no capítulo 3, versículo 3 e 4. O texto diz assim: não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço e escreva-as na tábua do seu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Verdade prática. Para ter uma vida constante, de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar inteiramente nele. Amados, o reinado de Joás se deu entre 835 a 796 a.C., né? Esse foi um dos momentos mais críticos, mais dramáticos da história messiânica. A descendência, né, humana de Davi tinha sido reduzida apenas a uma pessoa, pelo massacre promovido à casa de Judá, né, por Atalia, para usurpar o poder. Atalia era filha de Jezabel, né, casada com Jeorão, casamento arranjado, né, por Josafá para aproximação das tribos, dentro do interesse político. Também mãe de Acasias, consequentemente avó de Joás. Amados, pela intervenção divina, Joás foi poupado, né, salvo pela esposa de Joiada, o sacerdote. E se ele tivesse morrido, não haveria, né, herdeiro para o trono de Davi. Isso representaria a extinção da linhagem do Messias. Entretanto, Deus corrigiu a situação protegendo Joás. Amados, Joás foi o 8º rei da tribo do sul e seu reinado durou praticamente 40 anos. 40 anos. O seu reino foi próspero e foi próspero enquanto Joiada foi o seu conselheiro e guardião. Ele fazia o que agradava ao Senhor, enquanto Joiada foi o seu conselheiro e guardião. Então Joiada foi um aio, né, de Joás. Amados, pelo fato dos reis anteriores, né, promoverem culto a Baal no templo, o templo na época de Joás ele foi muito depredado e esquecido. Então Joás ele incentivou, né, na época ali que Joiada estava o auxiliando, ele incentivou a arrecadação, né? Aquela arrecadação para o que? Reforma do templo, né? Incentivou o povo e o sacerdote a arrecadar dinheiro para manutenção e restauração do templo. Amados, só que aos 130 anos, Joiada morreu, o bom conselheiro morreu, né? Um sacerdote justo que defendeu a causa de Deus, né? A causa e a casa de Deus nos dias maus, liderando a luta contra ídolos e permitindo o golpe contra Atalaia, a usurpadora do trono, e devolvendo o trono a Joás para possível e consequente despertar religioso. Logo após a morte do sacerdote, os príncipes de Judá convenceram o rei Joás que ele precisava retornar à idolatria, e assim o rei consentiu. Então, amada igreja, aqui a prosperidade de Joás era vinculada, era dependente, né, sobre os conselhos, né, de Joiada, o bom sacerdote que defendia a causa e a casa de Deus. Então ele era um dependente espiritual. Então quando Joiada morreu, né, ele se inclinou, né, para os conselhos dos príncipes de Judá e cedeu a esses cristos, e ele retornando à idolatria. Amados, pelo exemplo do pai, Zacarias, também filho de Joiada, foi fiel a Deus. E esse sacerdote disse ao povo, à comunidade de Judá, que disse que a fidelidade do Senhor era condição para eles serem, a fidelidade do povo de Judá era condição para eles serem abençoados, né? E disse a Judá: porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Então aqui vem uma palavra, né? Zacarias, filho de Joiada, ele traz uma palavra, diz que o povo tinha deixado o Senhor, e o Senhor também, assim, os abandonou. Então, amada igreja, a infidelidade da tribo do sul, ele acarretou no abandono de Deus. Então, só que, daí então, irmão, quando eles ouviram essas palavras, eles começaram a conspirar, né? Joiada já tinha morrido, agora eles começaram a conspirar para matar o seu filho, Zacarias, né? E essa conspiração para matá-lo, com a anuência completa da autoridade do rei Joás, né?
Só porque, né, Zacarias falava a verdade. Então ele consentiu, tanto na adoração aos ídolos, como também na morte do sacerdote fiel a Deus. Amados, assim, o rei, quando ele consentiu nessas coisas, ele não lembrou do benefício que foi feito para ele. Assim o rei Joás não lembrou dos benefícios que foi feito a ele. Amado, você vê aqui uma intervenção sobrenatural de Deus sobre a vida de Joás, né? Praticamente uma extinção, né, da linhagem de Davi estava para acontecer, e numa intervenção sobrenatural ali, a esposa de Joiada o recolheu, guardou aí durante 6 a 7 anos, e devolvendo o trono para ele, só que ele esqueceu desses benefícios. Então, da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fez quando o livrou da morte, quando era criança. Ou quando Joiada concebeu um plano para tirar do trono, para tirar Atalia do trono e coroar Joás. Ele esqueceu todos esses benefícios. Joiada também era a voz da justiça para Joás. Então, Joiada era a voz da justiça para Joás. Contudo, a bondade que foi feita para ele deu lugar para ingratidão e fracasso. Ele preferiu ignorar tudo que foi feito por ele. Né? E caiu na decadência espiritual. Filho de Joiada, ele morreu apedrejado com o consentimento de Joás, né? E profetizando a justiça que viria sobre Judá. Então, amada igreja, você vê aqui a decadência total do homem, né? Do homem. Então, ele não lembrando do benefício de Deus, ele se inclinou, né, para os conselhos das pessoas e para a ingratidão que havia no coração dele, Amado, a morte de Joás, do mesmo tempo, do mesmo jeito que Deus, né, da mesma forma que o Senhor havia concedido vitória no passado ao menor exército de Judá pela sua fidelidade, ele fez com que Judá fosse também derrotado pelas mãos de um exército pequeno por causa de sua iniquidade. E assim Joás teve uma morte indigna e foi sepultado sem honra. Então, amada igreja, aqui a gente vê um símbolo, né, da ingratidão. O ícone da ingratidão. Joás, ele representa tudo o que uma pessoa não deve ser. Vamos supor, tudo que uma pessoa não deve ter. A representação, um símbolo da ingratidão. Uma pessoa que ele teve até um sucesso, mas esse sucesso ele dependeu de um homem de Deus que estava do lado dele. Então ele era dependente de Joiada. Quando Joiada morreu, ele caiu em decadência espiritual e levou todo o povo, porque ele permitindo a idolatria. E não somente permitindo a idolatria, ele consentiu, né, com a morte do filho de Joiada, um sacerdote íntegro e fiel a Deus. Então aqui, amada igreja, Joiada, ele nos ensina, né, a sermos aquilo que não devemos ser, né? Muitas das pessoas, eles consideram o Antigo Testamento, né, de Velho Testamento, chamam o Antigo Testamento de Velho Testamento. E eu não acho uma forma perfeita para chamar. Eu acho que o Antigo Testamento tem que ser chamado de Antigo Testamento porque ele traz essas verdades. Porque o que é velho, amada igreja, é arcaico, ultrapassado, é obsoleto, caiu em desuso. Então, e a gente vê aqui o Antigo Testamento trazendo, né, um ensino maravilhoso para gente não sermos como Joás. Joás, ele teve um favor de Deus. A beneficência de Deus, a beneficência de Joiada, o sacerdote, ele foi presente na vida dele. Só que ele decidiu, né, a ingratidão entrou no coração dele. E quando a ingratidão entrou no coração dele, ele mergulhou na idolatria. Então aqui, Joás é a representação da idolatria, a representação daquilo que não devemos ser. É o símbolo da ingratidão a Deus. Então, amada igreja, voltando para o texto áureo diz que não desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreva na tábua do seu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Né? As virtudes da benignidade, amados, né, que é o amor leal, a benignidade, o amor leal, e é a fidelidade a Deus que deve fazer parte de nossas vidas.
E que o nosso comportamento, e é dentro desse amor leal a Deus, que o nosso comportamento seja um adorno da beleza espiritual e seja visível a Deus e aos homens. Então, amada igreja, a nossa fidelidade, né? A nossa fidelidade a Deus, né? Quando nós somos fiéis a Deus, nós, né? O texto diz que acharás graças ao entendimento e aos olhos de Deus e dos homens. Então, a fidelidade. Sempre a gente tem que saber de onde Deus nos tirou. Então, aqui, amada igreja, Joás, ele traz esse ensinamento para a gente. Uma vez que nós, amada igreja, estava na condição de Joás, estava, amada igreja, na mão de um opressor, né, do usurpador, que nos tirou, né, toda a dignidade, e a gente achou o favor de Deus. Achando o favor de Deus, amada igreja, Deus nos trouxe, né, nos deu o favor dele. Jamais a gente tem que proceder como Joás. A gente vê aqui a vida de Joás, a pessoa que ele começou bem, mas ele teve um declínio. E a vida do crente, ela nunca pode haver um retrocesso, né? A vida do crente, ela é progressiva, tem que ter prosperidade. A vida do crente tem que haver ascensão. A fidelidade a Deus, nos dá ascensão espiritual, né? Ascensão ao contrário do que houve com Joás. Joás, um declínio espiritual, mas a vida de todo homem que conhece a Deus tem que ter ascensão. Ela tem que ser progressiva, tem que ser florífera. Então, prolífera. A nossa vida hoje, ela jamais pode ser igual, o nosso dia de hoje jamais pode ser igual ao que foi de ontem. Amado, o texto em Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o coração, né? De todo o coração e nunca se estribe, né? De todo o coração e nunca se estribe no seu próprio entendimento. Lembre-se dele em tudo que fizer, que ele mostrará o caminho certo. Lembrar do Senhor em tudo que nós fizermos, é fidelidade a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, nós achamos graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. É a fidelidade, a benignidade, amados, que nos dá o quê? Que nos conduz à fidelidade a Deus. E o Provérbios, amados, Provérbios capítulo 4, versículo 18, o texto diz bem assim: a vereda do justo é como luz da aurora, que brilha cada dia mais, até chegar em dia perfeito. Então, como eu tinha falado, amada igreja, a vida do crente, de todo crente, ela é progressiva. Ela tem que ser, né? Ela tem que ser uma vida progressiva, uma espiritualidade. A gente tem que prosperar espiritualmente, né? Prosperar espiritualmente, a gente nunca pode se estagnar e nem retroceder. Nunca retroceder. A nossa vida, ela sempre tem que ser melhor. Porque a nossa fidelidade a Deus tem que nos conduzir a isso. E a nossa fidelidade a Deus, nós acharemos graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos dos homens. E é isso. Amados, então sabemos que Joás não foi um exemplo para ninguém. Joás não foi um exemplo. Joás simplesmente é um exemplo que nós não devemos, né? Ele nos ensina aquilo que não devemos ser. Só que, amados, ao contrário de Joás, né, nós temos um exemplo perfeito, que é Jesus Cristo. Né, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, amada igreja, ele foi fiel a Deus. Quando Jesus Cristo, ele decide obedecer a Deus, amado, ele decide obedecer a Deus, ele tem um ministério próspero. E em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus Cristo crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então ele em graça diante de Deus e dos homens, amada igreja, por causa da fidelidade de Deus, né? Jesus Cristo, quando assumiu a forma humana, ele estava sujeito ao processo, né, normal de crescimento humano, tanto físico como espiritual. Assim fez diante de Deus e dos homens. Esse crescimento espiritual, amada igreja, se deu pela fidelidade, né? Fidelidade a Deus, a qual o textual sugere que a nossa fidelidade, a benignidade, a fidelidade, nós acharemos graça e bom entendimento aos olhos de Deus
e dos homens. Então Jesus Cristo, amada igreja, ele não foi próspero só na sua crucificação. Não foi no término do ministério de Jesus Cristo, mas sim no todo, em todo o processo. Jesus Cristo ele foi fiel a Deus. A fidelidade, né, o sucesso de Jesus Cristo foi em todo o seu ministério, né? A crucificação ela culminou, é a glória, né? Trouxe a glória a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo foi fiel, porque Jesus Cristo ele foi sempre submisso a Deus. Por isso que o texto em Efésios diz que tenha em vós o mesmo sentimento que Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. E por isso que Deus, né, e foi obediente até a morte, morte de cruz, né? Aí por isso que Deus o exaltou e deu um nome que está sobre todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jesus Cristo, ele, né, ele se esvazia, né, e se torna obediente a Deus. É totalmente obediente a Deus. E ele diz que para que o nosso sentimento deve ser igual ao sentimento de Cristo. Submisso a Deus, né? Fiel a Deus, benignidade, amor fiel a Deus. Então a gente tem que ter essa fidelidade a Deus. Então assim como Jesus Cristo, em todo o seu ministério, você vê um ministério, né, de glória, um ministério de sucesso, né, e que dava testemunho, que achou graça aos olhos e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então assim, amada igreja, assim devemos ser também, né? A igreja ela aprende com Cristo. A igreja, o bom exemplo é Cristo Jesus. Então, né, Jesus Cristo, ele nos deu esse exemplo de sucesso. Amados, e a gente vê esse exemplo de sucesso sobre fidelidade a Deus, e dentro dessa fidelidade achando graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens, na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela decidiu, amada igreja, ela decidiu se dedicar aos ensinos dos apóstolos, comunhão, oração e repartir do pão. Assim eles eram cheios do temor de Deus. Então, amada igreja, então essa fidelidade da igreja primitiva, ela caía, amada igreja, não somente na graça e no bom entendimento aos olhos de Deus, mas sim também dos homens. Assim que um homem, assim que um crente deve andar, deve prosseguir. A vida do crente, amada igreja, ele tem que refletir a imagem de Cristo. E aqui a igreja primitiva, ela fez isso. Ela caiu na graça do povo, por isso que diariamente Deus ia, né, adicionando pessoa à igreja. Amada, assim como o exemplo de Cristo, a igreja primitiva, assim esse exemplo hoje nós temos que o quê? Absorver para nossas vidas. Em 1 Timóteo, no capítulo 7, que é uma passagem, a carta aos pastores, bispos, né, presbíteros, que eu acho que essa passagem ela cabe muito bem, ela abarca muito bem todos os tipos de crente. Esse texto diz bem assim: também deve ter boa reputação perante aos de fora, para que não caia em descrença. Então, amada igreja, quando qualquer pessoa que se diz crente e ele é fiel a Deus, né? Ele não se isola da benignidade e a fidelidade a Deus, né? Ele acha, né, graça e bom entendimento de Deus e também de Deus e dos homens. Então aqui é a recomendação de Paulo a Timóteo, né? Para que tenham uma boa reputação perante aos de fora, para que não caia em descrédito. Amado, um crente, um líder, ele deve ter sempre tem que ter uma reputação impecável. Na comunidade, né, numa reputação impecável. Dentro da comunidade dos incrédulos, irmão, a gente tem que exercer um impacto moral, um imoral. Porque o ímpio, amada igreja, é um impacto moral, para que eles possam ver Jesus Cristo. Então a gente está falando aqui, amada igreja, sobre uma progressão, né? Sobre um sucesso espiritual, uma evolução espiritual. A gente tem que viver, amada igreja, assim como Jesus Cristo viveu, né? E assim como Joás não viveu, para que a gente venha causar um impacto
espiritual. Joás, amada igreja, levou toda a comunidade de Judá à idolatria. Mas a igreja ela foi chamada para levar, amada igreja, os ímpios, reconciliar os ímpios a Deus. Então é o bom constante. Então o nosso comportamento ele tem que contrastar com o comportamento de Joás e ser consoante ao comportamento de Cristo, para que as pessoas possam ver Cristo em nossa vida. Então, que a comunidade dos ímpios, amada igreja, possa ser impactada com o nosso padrão moral. Então, isso, amada igreja, para que a gente venha achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Amada igreja, porque o que se a gente for nos padronizar pelas coisas do mundo, diz a amada igreja, o que o mundo fala, o que o mundo menciona é vergonhoso. Até o que o mundo fala e menciona é vergonhoso. O que o mundo pensa, o que o mundo fala, o que o mundo, tudo isso é vergonhoso. E o texto que Timóteo, em 1 Timóteo 6,16 diz bem assim, porém vocês, homens de Deus ou mulheres de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé e o amor, e a perseverança e a mansidão. Então, amada igreja, a igreja, ela é contra a cultura. A igreja é contra a cultura e a igreja veio para transformar, para transformação. Então, a nossa benignidade, a nossa fidelidade a Deus, amada igreja, a gente vai o quê? A gente vai achar, achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. E os homens vão ficar curiosos, amada igreja. Curioso de saber, a curiosidade, da comunidade dos incrédulos, vão fazer com que eles busquem a Cristo. Então essa é a função da igreja, fidelidade a Deus, aquilo que Joás não foi, Fidelidade a Deus, aquilo que Joás não foi. Fidelidade a Deus, aquilo que Cristo exige de nós, Aquilo que exige de nós. Para finalizar, amada igreja, eu quero lembrar os irmãos que Joás representa o crente ingrato, que não lembra do que foi feito por ele, sendo no passado morto em delitos e transgressões, tendo seus direitos usurpados, sendo subjugado por Satanás, mas Deus o protegeu, impedindo que sua vida fosse ceifada e devolvendo sua dignidade. Mas a ingratidão, do crente infiel fala mais alto. Ele se afunda em todo tipo de pecado, de imoralidade, e dando a glória, o que um dia foi glória na vida dele, se torna fracasso. E a decadência dele é como de um porco que retorna à lama, e como de um cachorro que come o próprio vômito. Isso resulta em morte espiritual. Então, amada igreja, essa ingratidão aí, essa ingratidão jamais deve estar em nossos corações. A gente tem que olhar para Jesus Cristo e para Deus e sempre lembrar do que foi feito. Como Joás não fez, Não fez. Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele. Amados, imagine, você ser protegido, um reino devolvido, um tutor, um aio fiel a Deus para guiá-lo, para conduzi-lo ele à vontade de Deus. Então assim ele não considerou tudo que foi feito por ele e ele decidiu voltar para a idolatria, para a decadência moral e espiritual, e resultou em morte. Então tenho certeza que Joás, amada igreja, ele traz um excelente ensino para as nossas vidas, para a gente não ser, de modo algum, nunca, em nenhum momento em nossas vidas, como ele foi. A gente sempre lembrar do nosso passado, da condição que nós éramos inimigos de Deus, E hoje nós somos membros da família de Deus, reconciliados em Jesus Cristo. Então a gente tem que ter essa gratidão. E essa gratidão, ela vai gerar a gente em benefício, benignidade e fidelidade a Deus. E dentro dessa benignidade e fidelidade a Deus, nós acharemos graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. E o que? E tornamos a igreja florífera. As pessoas acharão graça, Acharão graça na igreja,
verão uma igreja piedosa, amado, e vão buscar a Deus por nossos frutos, por nossas obras, por nossas virtudes. Esse é o bom testemunho do cristão, amada igreja. Amados, quero agradecer a todos, né? Todos pela disponibilidade do tempo e que todos fiquem com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e com a gratidão imensa no coração do que foi feito e que nossa vida espiritual ela seja progressiva, ela seja próspera, muito próspera para a gente reconciliar esse mundo a Jesus Cristo. Obrigado e amém.